A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Vamos ler o verso 8, que diz algo interessante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de fogueira e de alegria, e a voz do noivo, e a voz da noiva, e o som dos móis, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Segura aqui. Olha que interessante aqui. Primeiro, quem está profetizando aqui é Jeremias. Jeremias é um grande profeta da Bíblia. Um profeta que vai sofrer muito por só falar a verdade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o ministério profético é um ministério que é muito confrontante, onde a maioria desses homens passaram por tempos difíceis. Os tempos não foram fáceis. Os tempos para os profetas foram tempos de dificuldade, foram tempos de perseguição, foram tempos de lutas, foram tempos de adversidades. O tempo que os profetas se levantavam para profetizar eram tempos extremamente difíceis. É só você ver o final, por exemplo, de Jeremias, de Isaías, né? Se me falha a memória, Isaías foi cerrado ao medo. Foi cerrado ao meio, né? Foi cortado de cima a baixo, né? João Batista perdeu a cabeça. Você vê os discípulos de Jesus, um morreu sem cabeça também, morreu a fio de espada. Tiago morreu espada, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro, né? E tantos outros que passaram por processos dolorosos porque decidiram ser profetas. Jeremias era um profeta, um homem que profetizava o que Deus mandava, independente se iria agradar reis, os homens ou não. E agora a profecia de Jeremias não é uma profecia que o povo de Israel quer ouvir. Primeiro que Jeremias está profetizando o castigo de Deus, tá? Eu coloco entre aspas a palavra castigo. Por quê? Porque todo processo de sofrimento que Deus permite, Deus não permite simplesmente para que gere dor e sofrimento. Porque a dor para Deus é pedagógica. Deus permite o sofrimento para que dentro dele nós venhamos aprender, nós venhamos ter experiências, nós venhamos ter atitudes diferentes. Então a dor ensina muita coisa pra gente. E você vê Deus tomando o profeta dizendo: olha, eu vou levantar a Babilônia vai prender vocês, vocês vão ficar cativos na Babilônia durante 70 anos. Era o próprio Deus permitindo o mal para que Israel pudesse se voltar para o caminho dele. Às vezes nós entramos em caminhos errados como Israel, às vezes a gente faz aquilo que é errado e o próprio Deus tem que permitir certas coisas acontecerem para que a gente receba um chacoalhar de Jeová. A gente seja despertado para as coisas espirituais. Às vezes o próprio Deus permite a porta fechar, a casa quebrar, problema com o filho, problema com o pai, problema com a mãe, para que dentro desses processos, para que dentro dessas guerras, a gente venha crescer, venha evoluir, venha ter experiências únicas, poderosas com Ele, para gerar maturidade espiritual. Então Deus não permite o cativeiro babilônico para que Israel simplesmente suma do mapa e venha morrer. Mas Deus permite as consequências para que haja
aprendizagem, né? Deus foi dando corda para o povo, foi disciplinando o povo, foi usando o profeta, vieram várias profecias de despertamento, mas o povo não acordou. Como o povo não despertou, Deus permitiu que o mal acontecesse para que houvesse um despertamento verdadeiro, para que houvesse verdadeiramente um arrependimento, uma libertação sobre a vida desse povo. Então, às vezes, Deus faz isso. Às vezes, Deus permite certas coisas acontecerem para que haja mudança. Às vezes, Deus pode estar permitindo problemas acontecerem na sua vida para que haja mudança dentro do teu interior. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agora abençoa essa pessoa, dá um dia extraordinário, que essa palavra continue se cumprindo sobre a vida dela, durante todo o resto do seu dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, recebeu essa palavra, esse chacoalhar de Jesus aí na sua vida. Que bom que você ficou comigo aqui até o final. Se você acha que a palavra foi edificante, compartilhe ela com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo está escrito Seja Membro, clica nele e você pode se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser deixar uma oferta para o meu ministério, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar ofertando e fazer aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com amor, faça isso porque você entende que é importante a pregação da palavra de Deus aqui na internet. Aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, e fica com essa palavra no teu coração. Às vezes é Deus que permite esses ventos, sabe? Porta fechada, luta no casamento, problema com o pai, problema com o filho. Às vezes o próprio Deus pode estar permitindo certas guerras acontecerem para que haja arrependimento dentro de você. Às vezes você precisa acordar. Se você está vivendo sempre o mesmo problema, é porque talvez Deus está permitindo esse problema para mudar você. E tem um ditado que fala sobre isso. Se você tenta mudar o problema e o problema não muda você, é porque na verdade os problemas... se você tenta mudar o problema e os problemas não estão mudando, é porque na verdade o propósito é os problemas mudarem você. Então, se você está insistindo e está vendo que as circunstâncias não mudam, é porque Deus quer usar as circunstâncias para transformar você. É a intenção de Deus gerar mudança dentro da sua vida. Se permita ser levado para o caminho do arrependimento. Se permita ser levado pelo caminho do despertamento espiritual e não deixa a iniquidade tomar conta do teu coração. Deus te abençoe. Até amanhã.